E aí pessoal, aqui é o Igor de novo, estamos de volta ao nosso módulo de funções e nós vamos começar a falar agora sobre as funções logarítmicas. Só que, igual aos exponenciais, antes de poder falar sobre as funções logarítmicas, a gente tem que estar sabendo dos logaritmos. Por isso, nessa primeira parte, a gente vai estar vendo a definição e as propriedades para a gente poder trabalhar com logaritmos. Um adendozinho rápido, para você entender os logaritmos direitinho e conseguir trabalhar bem, é importante que você esteja por dentro da parte de potência e das propriedades, porque sem isso vai ficar bem complicado. Então, caso você não esteja por dentro ainda, assista a nossa aula bem aqui sobre esse assunto e depois volte, você vai conseguir pegar bem melhor. Tranquilo, pessoal? Então vamos lá que vai ficar de boa esse assunto agora. Então, começando pela definição de log. O que é log? Ele é um outro modo de escrever uma exponencial. Basicamente, ele é um modo de você dizer é o número que eu precisaria para que isso aqui fosse verdade. Como assim? Bom, se nós pegarmos aqui o log, ele tem algumas partes. Ele tem uma base, que eu vou colocar aqui. Ele tem o que mais? Ele tem um outro número, que é o resultado. E tudo isso vai ser igual a alguém. Então, lembra que é o número que faria com que isso aqui fosse verdade? Como assim? O que é esse isso aqui que a gente está falando? Basicamente, é como se a gente pegasse esse número de baixo e ele subisse aqui. Então, ele fazer no ar. O que é que isso quer dizer, gente? Que tanto faz a gente escrever desse modo, quanto a gente escrever o quê? B. O quê? B elevado a quem? A A, que vai ser o quê? Igual a C. Então, tanto faz. Só que percebam que isso daqui, por si só, é uma equação. Isso daqui não precisa estar como uma equação. Você pode, por exemplo, colocar o log de um mais o log do outro. Você não sabe qual é o número, mas você sabe qual. Você não sabe qual que é o número, mas você sabe que ele seria desse modo. Que isso evoluiu quando a gente tinha um mercado com os persas em que eles tinham uma série de mecanismos financeiros. Então eles precisavam calcular juros. Também precisavam calcular variações populacionais. Então eles funcionaram. Então a partir daí eles derivaram uma série de utilidades para o log. Mas bem, continuando para o que vai ser importante para a gente agora, vamos pegar alguns exemplinhos. Se eu tiver aqui, por exemplo, o log na base 2 de 8. Esse parêntese, pessoal, que eu estou colocando aqui, ele não é necessário que você coloque, a não ser que seja mais de uma coisa. Mas eu costumo colocar ele para a gente sempre saber que é o log daquele número. Tudo bem? Então, quanto que seria isso daqui? Basicamente isso é a mesma coisa que a gente está escrevendo o quê? Que 2 elevado a alguém, que é o nosso x, vai ser igual a 8. Como que a gente resolve isso? A gente agora tem uma equação exponencial. Então a gente faz o mesmo de sempre, a gente tenta deixar a base igual. Dá para a gente escrever 8 como sendo 2? Se a gente fatorar o 8, 8 dá por 2 que dá 4, que dá por 2 que dá 2, que dá 2, 1. Ou seja, tem 3 vezes aqui. Então 2 elevado a x é igual a 2 a terceira. Ou seja, a gente corta aqui o 2, x fica igual a 3. Tranquilos? Se a gente pegar também, então, vamos pensar o log de 256 na base 4. Quanto que seria isso? Então, o que é que a gente vai ter que fazer? Mesma coisa. A gente sabe que esse número daqui, a base 4, elevado a alguém, vai ser igual a 256. Então, o que é que a gente faz? A gente fatora 256. A gente está tentando colocar uma base 4 aqui, né? Então, vamos tentar dividir por 4. Dividindo por 4, o que é que a gente vai ter aqui? 64. Se a gente divide isso daqui por 4, a gente vai ter o quê? 16. Divide por 4 de novo, que dá 4. Divide por 4, que dá 1. Ou seja, a gente tem 4 a 1, 2, 3, 4. Então, 4 elevado a x é igual a 4 a quarta. Então, a gente pode dizer aqui que o nosso x é 4.
Percebam que você não sabe exatamente quanto seria isso, mas na hora que você está expressando, no lugar de colocar o 4, você coloca aquilo dali. Tudo bem? Vamos colocar agora uma situação um pouquinho mais complicada só. Se a gente tivesse o log, por exemplo, de 9 na base 1/3. O que é que isso vai querer dizer, pessoal? Que a base, 1/3, elevado a alguém, x, vai ser igual a 9. Não está ficando legal isso daqui, né? Então o que é que a gente pode fazer? A gente pode colocar todo mundo numa base comum, que seria o 3. Só que perceba que esse 3 está embaixo da fração, e aqui ele aparecer do outro lado, ele apareceria em cima. Então o que é que a gente faz? A gente pode inverter de um lado ou do outro. Então vamos inverter aqui do lado esquerdo mesmo, porque aí vai ficar sem frações. Quando a gente inverte, pessoal, lá das potenciações, o expoente fica negativo. Então a gente vai ter 3 elevado a menos x é igual a 9. E 9, se a gente fatorar, a gente vai ver que ele é igual ao quê? A 3 ao quadrado. Então 3 elevado a menos x é igual a 3 ao quadrado. Então daqui, se a gente corta agora, menos x é igual a 2. Então x vai ser igual a menos 2. Tudo bem? Agora que a gente já viu como funciona a ideia básica do logaritmo, vamos só dar uma organizadinha aqui. Para quê? Para a gente ver as propriedades dele. Então, vamos puxar este pedacinho aqui para o lado. Esse outro pedacinho a gente puxa também. As propriedades, então, pessoal, elas não são muitas, mas elas são importantes. Então, vamos lá. Algumas delas, inclusive, são derivadas diretamente do que a gente tinha visto lá nas exponenciais. Por exemplo, quando a gente tem aqui o log de 1 em qualquer base, que eu vou chamar aqui então de A. Isso quer dizer o que, pessoal? Isso quer dizer que A elevado a x vai ser igual a 1. Só que a gente sabe que qualquer número elevado a quanto dá 1? A 0. Então, a gente sabe que isso aqui é A a 0. Ou seja, o que é que a gente pode dizer? Que se a gente tiver o log de 1 em qualquer que seja a base, isso vai ser igual a 0. Tranquilos? A gente vai ter uma segunda propriedade que vai dizer o seguinte, que se a gente tiver o log de A na base A, isso aqui vai ser igual a 1. E o que é que ele quer dizer com isso, pessoal? Ele quer dizer basicamente o seguinte, que esse número elevado a esse dá aquele. Essa é a definição do log, ou seja, A elevado a 1 é igual a A. E a gente sabe justamente que quando não aparece esse pointer, porque aqui também é 1. De boa? Então, sempre que a gente tiver uma multiplicação dentro do nosso log, ou seja, A vezes B, a gente vai ter o quê? Isso aqui vai ser igual à soma dos logs de cada um. Então a gente tem o log de A mais o log de B. Então, como que a gente pode estar utilizando isso daqui? Se a gente tem, por exemplo, o log de 6. 6, a gente pode escrever ele como sendo também o quê? 3 vezes 2. E aqui a gente tem uma multiplicação de 3 e de 2. Então isso é a mesma coisa que os logs de 3 mais o log de 2. Por que isso é útil? Vocês vão ver mais na frente. Mas esses logs daqui, o de 3, o de 2, o de 10 e o de 5, são logs que a gente provavelmente vai acabar gravando. Tudo bem? Tem uma outra propriedade que a gente vai ver que é muito parecida, que é o seguinte. A gente vai ver que se a gente tem o log, e dentro do nosso log a gente tem uma divisão, essa divisão ela vira uma subtração. Então aqui a gente vai ter o quê? O log de A menos o log de B. Ou seja, se a gente tiver, por exemplo, querendo calcular o log de 5 e a gente tiver o log de 2, como que a gente pode fazer isso? A gente pode escrever que o log 5 pode ser 10 sobre 2. Isso daqui seria o quê? O log de 10,
ou seja, o log do de cima, menos o log do de baixo. Se a gente tivesse o log de 2, daria para a gente calcular ele. Por quê? Quando não aparece nada na base do log, é porque ele está na base 10. Então, essa daqui era a nossa segunda propriedade, é o log de 10 na base 10, que daria 1. Então, se a gente tivesse o valor do log de 2, daria para calcular o log de 5. A outra coisa que a gente vai ver, são duas propriedades também relacionadas, é que quando a gente tiver uma potência, se eu tenho log de A elevado a B, esse Bzinho ele vai sair do canto. Ele vai sair daqui e ele vem aqui para frente. Como? A potência vai virar uma multiplicação. Isso aqui vai ser B vezes o log de A. Então, por exemplo, se a gente tem aqui o log de 1000. O log de 1000 a gente pode escrever como sendo o log de quem? De 10 elevado à terceira. Beleza. Então esse 3 aqui, ele é uma potência. O que acontece? Ele pode ir lá para frente. Então a gente ficaria com 3 vezes o log de 10. Que por sinal é 1. E aliás, pessoal, quando a gente estiver falando das potências de 10, basicamente a gente conta o número de zeros para saber o log. Então se a gente tem aqui, por exemplo, 1, 10, 100, 1000. E aqui a gente tem, por outro lado, 0,1, 0,01, 0,001. Então o que é que a gente faz? Para cá, a gente vai estar crescendo, é positivo. Para cá a gente está diminuindo, é negativo. Então, quantos zeros a gente tem aqui no 1? Nenhum. Então o log disso daqui é 0. O log deste pedacinho daqui, a gente tem 1 zero. Então seria 1 positivo. Aqui a gente tem 2 zeros. 2. Aqui a gente tem 3 zeros. 3. Aqui a gente tem 1 zero, para o outro lado, menos 1. 2 zeros para a esquerda, menos 2. 3 zeros para a esquerda, menos 3. Tranquilos? É só um macetezinho que, na verdade, deriva do que a gente acabou de ver aqui. Mas facilita na hora que a gente estiver contando esses decimais. De boa? E talvez, se você está com a aula fresquinha ainda de potenciação, você talvez esteja lembrando que uma raiz pode ser escrita como sendo uma fração no expoente. E daí vai vir a nossa outra propriedade. Se a gente tem o log da raiz b de um número a, isso é a mesma coisa que o quê? Que 1 sobre b vezes o log de a. Como assim, Igor? Bom, se a gente tem, por exemplo, o log da raiz cúbica de 16. O que é que acontece? Isso daqui é a mesma coisa que o log de quê? A raiz de 16 é a mesma coisa que 16. O 16 está elevado a 1 aqui. Então ele fica 1, só que essa raiz cúbica vem aqui para baixo no expoente, de 1/3. Isso aqui não é uma potência? Então se ele é uma potência, ele vai lá para frente multiplicando, ou seja, 1/3 do log de 16. Tudo bem? E para finalizar, a gente vai ter a última propriedade comum, em que se você tem um número elevado ao log de outro número, mas a base é o mesmo número daqui de baixo, ou seja, a base e a base, se as duas bases são iguais, o que é que vai estar acontecendo? Isso aqui vai ser igual a b. Isso era um problema bem comum um tempo atrás nos vestibulares, mas não mais, o que quer dizer que pode ser que ele caia nas próximas provas. Então, se a gente tem, por exemplo, 5 elevado ao log 5 de base de 3, isso tudo vai ser igual a 3. Tudo bem? A outra propriedade que existe, mas que não é comum, mas eu vou falar aqui para a gente ficar completinho, saber que não deixou passar nada, fala sobre a mudança de base, em que se eu tenho um log, vou até colocar com cores diferentes aqui para ressaltar, de um número A numa base B, isso aqui vai ser igual a uma divisão de logs, em que eu vou ter um log em cima e um log embaixo.
esses mesmos logs, tem uma coisa que eles vão ter que fazer. Lembra que isso era uma mudança de base? Então você escolhe qual vai ser a nova base. O importante é que seja a mesma base para ambos, mas não importa o que seja, 10, 5, o que você quiser. E o que é que acontece? O A estava em cima, ele continua em cima. Então seria o log A na base C. E aqui a gente vai ter o quê? O log B na base C. Ah, Igor, então isso pode virar uma subtração? Não, porque percebam que para virar a subtração, o que é que acontecia? Esse A sobre B deveria estar dentro dos parênteses, e não o log de um sobre o log do outro. Isso aqui a gente tem que fazer na mão mesmo. Tudo bem, pessoal? Então, basicamente é isso que a gente tem aqui sobre log. Nós vimos a definição do log, nesse pedacinho daqui, em que basicamente é como se a base elevada a um número fosse igual ao logaritmando, e depois nós vimos as propriedades, que são basicamente essas daqui. De boa, galera, tranquilo. Na nossa próxima aula vai estar recheado de exemplos para vocês verem a aplicação disso daqui e entenderem um pouco melhor como é que funciona. Tudo bem? Então, pessoal, até daqui a pouco.